ou dar um caminho mais livre para o aumento de tarifa de água, porque é isso que essas ações acabam gerando. Então o DAERP acaba, pela vontade do prefeito Duarte Nogueira, que contestou na justiça o direito de transformar o DAERP em Secretaria Municipal de Água e Esgoto. E o desembargador Fernão Borba Franco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sozinho, hein? Sozinho o desembargador, numa decisão monocrática, autorizou a extinção do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. E a prefeitura parecia saber dessa decisão do desembargador, porque logo, de imediato, publicou no Diário Oficial a Lei Complementar 3091, regulamentando o fim da autarquia. A mudança se enquadra na reforma administrativa da prefeitura. A reestruturação, segundo a prefeitura, é necessária para adequação ao novo marco regulatório do saneamento básico. O projeto estabelece que as funções sejam extintas em 31 de dezembro deste ano, quando está previsto para ser concluído o processo de transição. A proposta também estabeleceu que devem ser extintas ao final do processo de transição as dívidas existentes entre o município e a autarquia, conforme prevê o Código Civil. Devem ser extintas ao final do processo de transição as dívidas existentes entre o município e a autarquia. Esse é um ponto que a gente tem que analisar. De acordo com a lei, os trabalhadores aposentados que permanecem em atividade não sofrerão alterações e o tempo de trabalho de todos os servidores seguirá sendo contabilizado da mesma forma. A decisão de extinção do DAERP foi ao Tribunal de Justiça, depois de a Prefeitura de Ribeirão recorrer dessa decisão local que vetou o projeto de lei aprovado na Câmara em abril. Pode devolver para mim, Tiago? Porque eu quero falar aqui, né, para o nosso público, de viva voz. E eu tenho muito orgulho disso. Me posicionei contra, votei contra, assim como outros parlamentares, mas fomos votos vencidos. O que acontece? O prefeito, na reforma administrativa, mandou o projeto para a Câmara para extinguir o DAERP. Vereadores votaram favoráveis, outros contrários. Aqueles que entenderam que o DAERP deveria ser extinto para a criação de uma Secretaria Municipal de Água e Esgoto, votaram favoráveis e foram maioria. Acontece que antes de colocar a lei em prática, houve uma ação na Justiça de Ribeirão Preto e uma decisão da juíza Lucilena Aparecida Canelo de Melo, afirmando que a Câmara não poderia ter discutido essa alteração, ou proposto, votado e firmado essa alteração, porque não houve uma mudança na lei orgânica do município, que é o principal código legal do município, é a Constituição Municipal, regra o funcionamento da administração pública e o funcionamento dos poderes. Então essa decisão, ela perdurava, ela neutralizava a decisão da Câmara. A Prefeitura recorreu, porém a Justiça de Ribeirão Preto manteve o veto ao projeto, já aprovado na Câmara, sob alegação de vício formal na votação. Ou seja, não houve mudança na lei orgânica, não houve mudança na regra para essa alteração, que é tão complexa. Da época tem mais de 50 anos. Após uma nova apelação da administração, o caso chegou ao Tribunal de Justiça com vitória para a Prefeitura. E convenhamos, a Prefeitura tem um baita aproveitamento no Tribunal de Justiça, hein? Tudo que cai lá, a Prefeitura ganha. Quero parabenizar os advogados, o departamento jurídico do PSDB, porque os caras levam tudo. Você entra lá com lei para poder divulgar a lista de vacinados, que acontece no mundo inteiro, que é um orgulho no mundo inteiro. Os caras falam, não, Ribeirão não pode, não sei por quê. E tantas outras situações.
E agora, esse desembarcador, numa decisão monocrática, chamou para si, falou, não, tem que extinguir o DAERP sim, o que vocês discutiram aí tá correto, tá dentro da lei, enfim. Não vou discutir questões jurídicas porque aqui não é tribunal, não é fórum. Mas que os caras são bons. E outra, hein? A prefeitura ontem parecia saber da decisão do desembargador, tanto que já estava com o diário oficial pronto. Decisão saiu na hora do almoço, os caras já, mandaram bala no diário oficial com uma pressa enorme para extinguir o DAERP. Agora vamos à vida prática do Ribeirão Pretano. O que isso vai mudar para nós, ribeirão pretanos? O prefeito apresentou algum projeto de melhoria do sistema de abastecimento de água, sinalizou com alguma situação para baixar o preço da água, ou para baixar o preço do esgoto. Temos aí um grande projeto de melhorias no abastecimento. A cidade, ontem, nesse final de semana, teve 29 poços. 29 poços artesianos que paralisaram por causa do temporal. E quando não é temporal, é furto. E quando não é furto, é bomba xing-ling que acaba queimando. Enfim. Há uma temeridade de um futuro incerto. Por quê? O DAERP hoje, e eu disse isso no começo, é uma autarquia que resiste a privatizações ou cair o gerenciamento da nossa água nas mãos indevidas. Então é uma empresa da cidade. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Mas o DAERP hoje é uma autarquia com um orçamento de 400 milhões de reais. O DAERP não precisa da prefeitura. O DAERP tem uma frota nova, ou seja, fez investimentos em alguns pontos da cidade com problemas crônicos de abastecimento. Isso tudo que aconteceu faz parte de um plano ardiloso, longamente elaborado entre quatro paredes do Palácio Rio Branco. Você acha que o prefeito quer melhorar a condição de abastecimento da cidade? Você acha que o prefeito quer melhorar a condição de captação de esgoto? Vira e mexe, a gente tem denúncia aqui de empresas jogando esgoto nos leitos dos nossos rios. Sabe o que o prefeito quer? Colocar a mão no orçamento de 400 milhões de reais do DAERP. Ele quer ser o gestor, porque hoje ele não tem a caneta. O DAERP vive por si. Sabe o que o prefeito quer mais? E eu disse aqui. O projeto prevê a extinção da dívida. A prefeitura não vai precisar pagar a dívida do DAERP de mais de 50 milhões, porque os prédios da prefeitura gastam água também. O pessoal bebe água lá no palácio, bebe água lá na Secretaria da Administração. Então, quando o prefeito traz para debaixo do braço dele, da asa dele, a gestão do DAERP, a dívida que a prefeitura tem já some. E ele já ganha um reforço de 400 milhões de reais de orçamento. Isso é um ano da eleição do ano que vem. Ah, mas tem alguma coisa a ver com a outra? Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Se o prefeito quer melhorar alguma coisa, por que ele não fez isso com a Coderp? Que já comprovadamente dá prejuízo ano após ano. Nós precisamos que essas empresas melhorem, que esses departamentos melhorem. O prefeito colocou, com essa decisão monocrática de um desembargador, a galinha dos ovos de ouro debaixo do braço, para ser o gestor. E vamos rezar para ele não quebrar o DAERP. Vamos rezar para ele não acabar com o DAERP, porque se ele tivesse alguma condição de gestão eficiente, já teria melhorado a Coderp, já teria melhorado o Transerp e a Coab, que constrói menos casas que um João de Barro
por exemplo. Então essa é a intenção. Esse é o plano. Que fica muito mais claro, muito mais evidente, quando no início do ano de 2021, o prefeito tira o superintendente do DAERP e coloca onde? Na Secretaria da Fazenda. Seu Afonso Reis Duarte. Que agora, assim como já foi outrora, se eu não estiver enganado no governo Gasparini, o secretário da Fazenda. E sumiu o seu Afonso, hein? Afonso Reis Duarte desapareceu, principalmente na pandemia. Quando aconteceram algumas votações que repercutiam na opinião pública, se recusou a falar. Então vejam, ele tira no início do ano o superintendente do DAERP e coloca na Fazenda. Por quê? Porque já tinha o objetivo de tomar conta do orçamento do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. E há de se ressaltar também que em maio de 2018, essa mesma prefeitura entregou o gerenciamento, o conselho, as diretrizes da nossa água para um grupo de fora, da região metropolitana de Campinas. A tal da Ares PCJ, que é uma espécie de agência reguladora que recebe quase R$1 milhão por ano para ficar dando conselho se a água vai aumentar, se a água vai baixar. Os caras ficam lá de longe dando conselho aqui sobre o que acontece em Ribeirão Preto. Me posicionei contra também isso. Então, eu quero me solidarizar aqui com os funcionários do Departamento de Água e Esgoto e quero desejar boa sorte para a cidade de Ribeirão Preto. Porque graças à decisão desse desembargador, o DAERP, a nossa água vai para debaixo das asas do prefeito Antônio Duarte Nogueira. Desta maneira, a prefeitura recebe um reforço em seu orçamento de R$400 milhões. Não paga a dívida, o cidadão comum tem que pagar. Você trabalhador, você trabalhadora, a senhora ou senhor aposentados, tem que pagar. A prefeitura não. A prefeitura, com essa decisão, fica livre, isenta de pagar a conta de água, uma dívida de mais de R$50 milhões. Então, trocando em miúdos, é isso o que significa a mudança de Departamento de Água e Esgoto para Secretaria de Água e Esgoto. O que antes era uma autarquia, ou seja, com autonomia, com capacidade de gestão própria, e é por isso que o DAERP anda, ou andava, né? DAERP tem frota nova de veículos, teve condição de investimento. O DAERP tem orçamento próprio, que apesar, né, de milhares de pessoas nessa pandemia, principalmente, estarem inadimplentes, é uma empresa que dá lucro. O que o prefeito fez? Cresceu o olho na galinha dos ovos de ouro e passou a gestão para ele. Então, boa sorte para a cidade, boa sorte para o DAERP principalmente. Ontem, os funcionários foram surpreendidos com essa publicação no Diário Oficial de extinção. Os caras não sabem o que vai acontecer. Simplesmente aparece no Diário Oficial que o DAERP não existirá mais. E cada uma, né? Olha, a prefeitura parecia saber disso. Publicou, minutos depois do Diário Oficial, a decisão do desembargador, o tal do Borba, desembargador de justiça, que sozinho, contrariou duas decisões da Justiça ribeirão-pretana que impedia esse tipo de acontecimento. Duas decisões. E a pergunta, eu reforço aqui.
Se o prefeito de fato quer melhorar a gestão, a qualidade, por que não faz isso com a Coderp, com a Coab, com a Transerp, que precisou ser socorrida recentemente com quase 10 milhões de reais, além do Pix de 17 para as empresas de ônibus? É uma privatização invertida. E quando cai uma autarquia desse porte, uma empresa desse porte, debaixo das asas de um prefeito, de uma única pessoa, que já mostrou em 4 ou 5 anos meter os pés pelas mãos, embora tenha tido 2 vezes a aprovação pública nas urnas, é uma temeridade. Ah, mas vai melhorar a gestão do DAERP. Gente, nós temos que pensar o seguinte: Ribeirão Preto tem uma condição diferente de abastecimento de água de muitas outras cidades. Por exemplo, os francanos estão comemorando que os mananciais, onde são captadas as águas lá de Franca, Rio Canoas principalmente, encheram um pouco com essas chuvas. Aqui em Ribeirão Preto é diferente. Nós temos água debaixo dessa terra aqui, em todos os pontos da cidade. Quando você ouve falar, olha, mas tem 30 poços com problemas de captação ou isso e aquilo, é porque, isso foi no fim de semana, com o problema do temporal. É porque Ribeirão Preto nunca vai sofrer um colapso de abastecimento de água. O abastecimento ele pode ser interrompido de forma localizada. Ah, mas deu problema na bomba da Zona Norte. Deu problema na bomba Estação Santa Teresa, aqui no Parque Ribeirão Preto, Vila Virgínia. Lá no alto da Vila Tibério. Agora, tudo de uma vez só, isso não vai acontecer. Então nós temos uma condição privilegiada, que é muito cobiçada por empresas privadas e afins. E dessa vez, ela foi cobiçada pelo próprio prefeito da cidade, que visa, única e exclusivamente, tomar conta da galinha dos ovos de ouro, tomar conta do orçamento do DAERP, se livrar da dívida de mais de 50 milhões de reais. Esse é o cenário atual. É o panorama de agora, 6h39 da manhã de 28 de setembro de 2021. Eu confesso que além das redes sociais, porque ontem muitos funcionários do DAERP repercutiram isso, estavam sem saber o que estava acontecendo. Eu não sei como será a reação dos funcionários, dos familiares desses funcionários, porque agora eles estão, entre aspas, nas mãos do Nogueira, nas mãos do prefeito. E boa sorte para a nossa água, para a gestão da nossa água de Ribeirão Preto. Porque agora ela estará nas mãos do senhor Antônio Duarte Nogueira Júnior, o prefeito da cidade. O DAERP, com essa decisão do Tribunal de Justiça, passa a ser Secretaria Municipal de Água e Esgoto. E por que uma decisão do desembargador? Porque o prefeito, para mudar a lei orgânica e conseguir isso, através de uma votação na Câmara, encontrou dificuldades. Ele precisaria, para mudar a lei orgânica, da chamada maioria qualificada. O que é a maioria qualificada em termos de quantidade? Na Câmara atual de Ribeirão Preto, 15 votos. E ele não tinha essa condição, ou pelo menos não teve, para poder mudar a lei orgânica. E aí, por uma decisão própria do município, fazer essa alteração de departamento para a secretaria. A briga foi para a justiça e o prefeito consegue graças à decisão de uma pessoa.
Decisão monocrática do desembargador que decidiu contrariamente àquilo que a Justiça ribeirão-pretana decidiu por duas situações. Uma impedindo, alegando que a regra do jogo não foi cumprida, e a outra mantendo a decisão. Em segunda instância, essa é a situação de momento. Eu tenho a impressão que todos envolvidos nesse processo devem recorrer, porque essa história certamente não termina aqui. O que é triste, o que é lamentável, porque gera uma insegurança na cidade e a começar pelos funcionários do próprio DAERP. São 6h42 agora, 6h42. E tem muita gente, com todo respeito, que defende a privatização de água, entregar nossa água nas mãos dos outros. Gente, experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Para ver o preço, pegar o elevador mais caro do que já está. Entregar a gestão, essa política do entreguismo, é assustadora. A gente tem que manter as coisas da nossa cidade, a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Se ficarmos com essa cabeça do entreguismo, daqui a pouco a gente não tem mais nada. Aliás, já não temos há muito tempo. Enquanto outras cidades avançam e a gente fica olhando e batendo palma. São 6h43 agora, vamos girar a equipe. Nando Medeiros, bom dia pra você. Desculpe-me que eu me alonguei aqui, mas era necessária essa explicação para as pessoas entenderem, porque é uma mudança significativa, Nando. Sim, uma mudança significativa e que um desembargador matou no peito e falou, tem que mudar aí mesmo. Né? Obviamente, usando seus termos jurídicos e tudo mais. Decisão judicial, a gente respeita. Claro. Mas pode discordar também. Sem dúvida. É por isso que há um contraponto. Bom dia, Nando. Bom dia, Lincoln. Ó, Luciano, Cavani e todo mundo. Primeiro aspecto, foi publicado minutos depois da decisão no Diário Oficial. Impressionante, cara. Já prevendo uma possível liminar por recurso. Né? Ó, vamos impetrar uma liminar aí, aguardar, porque nós vamos recorrer. Então aí já correu, já publicou no Diário Oficial, por quê? Vai ficar mais difícil de desfazer agora se sair qualquer tipo de liminar ao longo do dia. Né? Essa é uma das questões. E a outra, cara, é que tá evidente aí a força, né, a demonstração de força política num poder, né, que é o poder judiciário, jurídico, né, infelizmente. Agora, a prefeitura carrega consigo, junto com essa ação, a responsabilidade de melhorar. Melhorar em tudo. O atendimento, o fornecimento... Melhorou a saúde, Nando? Não. Melhorou o trânsito, Não. Nando? Então qual o histórico recente que nós temos para melhorar o DAERP? Não é esse o objetivo. O objetivo é tomar conta do orçamento do DAERP, Nando. O objetivo é esse. Uhum. Olha, eu vou trazer a autarquia para cá, porque ela tem uma galinha dos ovos de ouro. Tá sobrando dinheiro. Quer dizer, ela se colocou, a empresa, a autarquia, mais de 50 anos, nessa condição. Para chegar um prefeito se achando no direito de tomar conta. Quer dizer, um desrespeito a uma história, a uma tradição. É um desrespeito com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa água. O Nogueira passa. Aliás, a cada dia. Ele é um dia menos prefeito. E o nosso patrimônio fica. Ah, mas municipalizou, gente. Mudou a gestão. Se o prefeito quer melhorar, melhora a Coderp. E aí eu fico vendo em alguns sites aquelas manchetes forçadas para agradar a prefeitura, porque a gente sabe quanto que essas empresas recebem de grana de publicidade da prefeitura. Olha, eu tô lendo aqui no subtítulo. De acordo com o executivo, serão extintos 74 cargos comissionados que podem gerar economia de 5 milhões. Ah, tenha paciência! Que chapa branca, hein? Falar em economia de cargo na gestão do PSDB, com 2.500 empregos terceirizados, comissionados,
Um festival que dá 3 vezes o número do que era no governo Darcy Vera e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Tá pior o negócio. Oh, vai gerar economia. Que economia? O prefeito tá com o olho desse tamanho no orçamento do DAERP. Tá com um olho desse tamanho para poder tomar conta do orçamento, para poder tomar conta da nossa água. E aí um pulinho, sabe para quê? Para privatizar. Vai pagar água no valor da tabela de Sabesp da vida. Gente, nós temos uma condição diferente de abastecimento. A gente tem que enxergar isso, por isso nós temos que ter uma condição diferente de gestão da nossa água. A realidade, a real perspectiva sobre esse ato tem que ser falada, tem que ser dita. Infelizmente, muitos se calam. Vai melhorar o quê? O prefeito conseguiu entregar um posto de saúde depois de 4 anos reformando lá no Quintino 1. Olha como é que estão essas obras aí na cidade. Perspectiva de melhorar. Por favor, Nando. Enfim, mesmo que não haja esperança, há a responsabilidade. É uma coisa a mais para ser cobrado, é uma coisa a mais para o pessoal ficar de olho, né? E enfim, vamos aguardar que tenha um final feliz e que consiga se reverter isso. Agora, se não conseguir se reverter, que cobre, né? Que a população cobre o prefeitão, você que não tem água aí no teu bairro, você que... Aliás, esses vazamentos de água limpa que fica uma semana, 10 dias, 15 dias, vai passar a ser cobrado do senhor agora, seu prefeito. Então não é só chamar para si, não. Vai ter que gastar boa parte desses 400 milhões aí para consertar, porque vai ser cobrado agora. Chamou a responsabilidade, não chamou? Então agora que assuma. Quem pariu o Matheus que assuma. Agora são 6h48 da manhã. Girando a nossa equipe, meu caro Luciano Nascimento. Eu vou até tomar um copo d'água enquanto... temos o DAERP aqui. Bom dia para você, meu caro Luciano Nascimento. Boa